galerinha da Resenha Histológica, sejam bem-vindos a mais uma aula. O nosso tema de hoje é estudo histológico do tecido ósseo, mas antes de tudo eu quero dar as boas-vindas aos professores. Professor Ralph, tudo bem, professor Ralph? Fala comigo, galerinha que curte histologia. Mais uma rodada da Resenha Histológica, que nós desejamos e fazemos com muito carinho que vocês assistam e se divirtam. Então, desejamos um ótimo divertimento e estudo para vocês. Um abraço, meus amigos, professores. E aí, professor Stênio, como é que você está aí? Tudo tranquilo? Tudo nessa curtição aqui, ainda mais com essa aula hoje, diante desses monstros aqui, professor Ralph. Virou moda chamar de monstro, né? Tem já umas 3 aulas que é tudo monstro. Tudo monstruosidades. Demais. Então, galera, boa sorte para a nossa aula de hoje sobre o comando aí do professor Hélio. Vamos lá. Professor Ralph, deixa aquele recadinho esperto aí para a galera, ou não? Galerinha, é aquele esqueminha de sempre. A gente gostaria muito de ouvir vocês, as dúvidas que vocês têm, é só escrever nos comentários. E se puder, dá um like, se curtiu. Se puder se inscrever, se inscreva e compartilhe com os amigos. A aula de hoje é uma aula dura. Dura por quê, professor Ralph? É osso! É osso! É osso ou não é, professor Stênio? E como? A dureza. E mantendo o nosso padrão, nós começamos com os objetivos da aula de hoje. Os objetivos são conhecer os componentes da matriz extracelular do tecido ósseo. E o nosso segundo objetivo é estudar a citofisiologia das células ósseas. Galera, citofisiologia, hein? Garra nesse conceito aí, que isso é muito importante para entender a homeostase do tecido ósseo. Mas nós não podemos começar sem falar antes de quais serão as nossas bibliografias. Professor Ralph, o que você tem sugerido? Tratado de Histologia do Gartner. Muito bem, professor. Professor Stênio. Histologia básica, Junqueira e Carneiro. E eu não poderia sair do padrão Histologia, Texto e Atlas, do Ross e Paulina. Então vamos lá, galera. Bom, em se falando de tecido ósseo, nós podemos começar o seguinte. Professor Ralph, nos dá essa grande oportunidade de saber a origem do tecido ósseo, por favor. Galerinha, confirmando então aqui, ó, tecido ósseo também é um tecido conjuntivo. Então lembrem-se disso. Ele Muito sendo bem. tecido conjuntivo, a origem está atrelada àquela origem de tecido conjuntivo que nós já dissemos. Se você for lá na embriologia, você vai buscar o mesoderma como folheto embrionário. Se você avançar um pouquinho, você vai achar a célula mesenquimal indiferenciada. E se você avançar um pouquinho, ela vai virar a célula osteoprogenitora, e aí eu não vou dar spoiler. Não é spoiler, está proibido dar spoiler. Cheguei e falando em spoiler, osteoprogenitora. Osteoprogenitora. E falando em spoiler, eu chamo agora spoiler. o professor Stênio. Professor Stênio, somente as funções, ok? Do tecido ósseo, por favor. Sustentação, professor. Tem uma função metabólica importante que é reserva de cálcio. Muito bem, reserva de cálcio, professor Ralph. Boa lembrança, hein? Outra função do tecido ósseo que eu posso acrescentar aqui é proteção de órgãos vitais, não é isso, professor Ralph? Olha o crânio aqui, ó. Olha o crânio, olha o cachola. Isso, professor Ralph. E na coluna a gente está guardado quem? Quem está guardado aqui entre as vértebras, professor Ralph? Medula lá. Agora, protege quem? A medula espinhal. Muito bem. Mas você falou de negócio de proteção, sem ser um órgão vital, mas é um negócio legal que o Stênio falou. Porque ele é um piadista, o Stênio. Ele aproveita para fazer uma piadinha. Ele é engraçado. Mas dentro dos ossos, principalmente os ossos esponjosos, nós temos um outro tipo de tecido, que é a medula óssea. Medula óssea é outro tipo de tecido, viu, gente? Não é tecido ósseo, não. Mas tá lá, tá junto. Muito bem, professor Ralph. Não, então nós temos um tecido hemocitopoético. Gostou? Gostei. Boa. Hemocitopoético.
medula óssea vermelha. Tá bom? Bom. Bom, Então, uma outra função também que os autores destacam é a função de sistema de alavancas, né? O músculo ligado aos ossos. Esse negócio de sistema de alavanca não pode ser o que o Stênio falou no início, não? De quê? Sustentação, locomoção. Então tá bom, o professor Stênio já Segue o falou. jogo. Tá bom. Eu aceito, tá bom. Bom, então nós vimos a importância e a origem desse tecido para o nosso corpo e vamos começar então a falar basicamente da histologia. É uma aula histológica, não é isso, galera? Então, quando a gente fala de histologia, a primeira coisa que nós gostamos de mostrar aos alunos é como que se estuda o osso, professor Ralph. Como é que eu pego uma peça dura e consigo observá-la ao nível microscópico, professor Ralph? Professor, eu posso aproveitar essa sua imagem aí para falar uma coisinha? Pode. Seguinte, aí temos uma visão macroscópica e dela estamos extraindo as visões microscópicas. Perfeito. Como é que essa mágica vai acontecer? Você tem que primeiro, aí eu sou obrigado a dar um spoiler, não é que eu queira não, mas sou obrigado a saber que a matriz extracelular deste tecido é mineralizada. Perfeito. Então, para você fazer um corte histológico, você tem que desmineralizar. Perfeito. Ou usar uma técnica de desgaste, em que você tenta afinar o máximo possível o corte. Por quê? Porque cortes finos permitem que a luz passe e a gente consiga ver no microscópio de luz. Então aqui nós estamos observando um aspecto macroscópico, microscópico e as técnicas utilizadas para o estudo do tecido ósseo. Professor Ralph, professor Stênio, eu gosto de chamar a atenção para uma terminologia que se usa muito na histologia óssea, que é trabécula óssea. Meu Deus, o que é uma trabécula óssea, professor Ralph? A trabécula óssea são essas pequenas projeções de tecido ósseo que macroscopicamente a gente enxerga nos ossos esponjosos. Isso. Entre as projeções de tecido ósseo, nós temos a medula óssea vermelha. Perfeito. O nome trabécula vem do português pequenas traves. Nossa! Muito bem. É igual comparar futebol de campo com futebol de salão, né? Uma trave grande e uma trave pequena. Uma travinha é uma trabécula. É uma trabécula. Para não falar travinha, a gente fala trabécula. Então, a trabécula óssea nada mais nada menos que é o quê? Tecido. Obrigado, professores. Continuando o nosso estudo, nós temos que introduzir, bem devagarinho, dois conceitos histológicos importantes no estudo do tecido ósseo. O primeiro é o periósteo e o segundo é o endósteo. Professor Stênio, explique para nós o que vem a ser periósteo e endósteo, utilizando essas 4 imagens histológicas, professor Stênio. Então, peri vai estar externamente ao osso e endo vai estar internamente ao osso. Isso aí seria o quê? Tecido conjuntivo. Periósteo é um tecido conjuntivo que está externo ao osso e endósteo é um tecido conjuntivo que está interno ao osso. Periósteo, então, está revestindo todo o osso e o endósteo está revestindo internamente o osso, que seria quem? As trabéculas. Bela explanação, professor Stênio. Belíssima explanação. Você brilhou. Professor Ralph, agora, para deixar ainda mais claro do que o dia, qual que é a função do periósteo e do endósteo? Então, o periósteo, ele é um tecido conjuntivo denso, ordenado, e dele partem vasos sanguíneos que invadem o tecido ósseo. Então, o tecido ósseo é um tecido vascularizado. Além dessa porta de entrada da vascularização no tecido ósseo, do periósteo também surgem as tais células osteoprogenitoras, que eu relacionei lá no primeiro slide com a origem do tecido ósseo.
Perfeito. O Muito bem. endócio eu vou deixar para você falar a importância dele. Então, as funções de periósteo e endósteo, muitas das vezes, elas se misturam. Porque o periósteo é importante para a remodelação óssea, o endósteo também é. O periósteo é importante para a nutrição óssea, o endósteo também se torna importante para a nutrição óssea. Então, esse periósteo e o endósteo, eles que possibilitam, acreditem ou não, a grande remodelação óssea, a grande plasticidade óssea que a gente observa nesse tecido, que ele é aparentemente duro, mas não engane. Não se engane, ele é altamente vivo, altamente remodelável e altamente dinâmico. Fui bem, professor Ralph? Excelente. Professor, só complementando uma coisa aí, como vocês falaram também, o tecido conjuntivo tem os vasos sanguíneos, mas além dos vasos sanguíneos, é importante relatar também que tem nervos. Claro, O tecido perfeito. nervoso, o tecido ósseo, ele é muito inervado. Por isso que, quando se quebra o osso, se sente muita dor. Ruptura de nervos. Então, continuando, nós vamos falar propriamente da histologia geral do tecido ósseo. Então, nesse primeiro momento, nós iremos abordar os componentes histológicos do osso. Iremos começar com matriz óssea, matriz celular óssea, e depois iremos para as células ósseas. Então, nós iremos começar falando sobre a matriz extracelular óssea, que nós abreviamos aqui como MEC. E nesse ponto, nessa imagem, nós vemos o aspecto macroscópico, o aspecto microscópico e um zoom dessa visão microscópica. O que a gente nota é o seguinte, que nós observamos as células ósseas e ao redor das células ósseas a gente observa o quê? A matriz óssea. Quando se estuda a histologia da matriz óssea, o que nos chama atenção é o seguinte: o que é, professor Ralph? Qual que é a sua composição química? A matriz óssea é uma matriz altamente especializada. Ela é muito diferente de tudo que a gente já viu até agora. Bom, em que sentido? Porque ela tem dois grandes grupos de componente. É a composição química dela, então. Ela tem um grande grupo, que é a parte orgânica, formada em 90% por fibras colágenas espessas do tipo 1, que é aquelas que a gente já falou em outras aulas, dão muita resistência ao tecido. Perfeito. E um cadinho de nada, como um bom mineiro que eu sou, de substância fundamental amorfa, principalmente representada por glicoproteínas adesivas, como a osteonectina. Pode continuar? Claro. Então dá um enter aí. Já dei. E o outro grande grupo, né, de substâncias que compõem a matriz altamente especializada do tecido ósseo é a parte inorgânica. Essa é bem diferentona. Ela é formada por cristais de fosfato de cálcio, que são chamados de cristais de hidroxiapatita. Além disso, tem outros minerais, como carbonato, citrato de sódio, magnésio. O legal é que para essa parte inorgânica funcionar, a quantidade de água nesse tecido não pode ser considerável. Não pode ter água, senão ia dissociar esses sais em íons. Num corte histológico com coloração por hematoxilina e eosina, a matriz óssea tende a ser eosinofílica por conta da grande concentração de colágeno do tipo 1. Muito bem. A gente nota as trabéculas, então, em que cor, professor Stênio? Rosa, professor. Isso. Coroa por muita eosina, não é isso, gente? Perfeito. Perfeito. Podemos prosseguir? Segue o jogo. Quer acrescentar alguma coisa, professor Stênio? Não. Segue o jogo. Está perfeito. Vamos falar do estudo citológico das células ósseas. Então, vamos deixar a matriz de lado e vamos falar agora das células ósseas. As células ósseas, professor Stênio, como nós podemos estudar as células ósseas no tecido ósseo? Bom, nós vamos ver que existem diferentes células ósseas dentro do osso. Algumas vão estar mais internas, outras vão estar mais externas, cada uma delas com funções diferentes. Perfeito. Aquelas células que a gente já havia comentado isso, né? Aquelas células que vão ser jovens
as com terminações blasto, e aquelas que vão ser mais maduras, ou melhor, vão ser maduras, né? Com terminações ócito. Então, a gente tem aí ósteo sempre célula, osteoblasto e osteócito. Essas são as duas principais células. Mas essas células são derivadas de uma outra célula, a célula tronco, que a gente chama de osteogênica. Muito bem, pessoal. Pela ajuda. Essas células, então, são osteogênicas, elas se diferem. Então, a gente tem os osteoblastos, que são células mais jovens, que vão estar, geralmente, mais externamente à matriz, as trabéculas, quer dizer, e os osteócitos, que vão estar mais internamente nas trabéculas. Perfeito. Como a gente já havia dito, os osteoblastos, eles vão ser células que vão ser jovens, então são células produtoras, né? Consequentemente, vão ter vários tipos de organelas, enquanto que as células osteócitos vão ser as células que vão manter a matriz. Associada a essas células estão as células chamadas de osteoclastos. Os osteoclastos têm uma função muito importante, porque são essas células aí, inclusive são células grandes com vários núcleos, que são células que vão fazer toda a remodelagem do osso, já que elas é que vão fazer com que o cálcio, né, seja extraído dessa matriz óssea e jogado para o metabolismo corpóreo. Quer completar, professor Ralph? Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, galera. Só lembrar que a gente está falando de reserva de mineral, reserva de cálcio e tal. É porque a gente precisa reservar mesmo. A gente não produz cálcio. Então a gente tem que se alimentar, né? Fazendo parte da alimentação rica em cálcio. E aí esse cálcio vai ser, lá na frente a gente vai falar, influenciado por hormônios e tal, ativando essas células que o professor Stênio destacou, e aí esse cálcio vai ser preso na matriz. Mas, como ele é necessário em outros momentos, o osteoclasto vai fazer essa ativação da reabsorção da matriz, disponibilizando cálcio pelo corpo. Olha que legal. Temos dois tipos celulares com funções opostas. As células que produzem e mantêm a matriz e a célula que quebra a matriz. E isso faz, juntamente com a vascularização, esse tecido, como diz o professor Hélio, um tecido vivo, capaz de ter plasticidade e capaz de se remodelar. Obrigado, professor. Só falando aqui, os osteoclastos, eles são células fagocitárias, né? São de origem lá dos monócitos, lá da célula-tronco hematocitopoética. Perfeito. Isso aí. Continuando, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas células. Células osiprogenitoras osteogênicas. Quando a gente fala delas, o que nos chama a atenção, a primeira coisa é aonde elas estão localizadas. Essas células geralmente estão presentes no periósteo em grande quantidade e em menor quantidade no endósteo. Então, quando a gente olha o periósteo, esse grande grupo de células aqui, logo abaixo desse tecido conjuntivo denso ordenado do periósteo, já são as células osteogênicas, que o pessoal fala que são células quiescentes, não é isso, professor Ralph? E essas células osteogênicas, osteogenitoras, elas também podem ser encontradas junto ao endósteo. Entretanto, no endósteo, elas são difíceis de separação entre elas e as outras células próximas à trabécula óssea. Elas são células-tronco, ou seja, elas dão origem a, por exemplo, osteoblastos. Então, os osteoblastos, que é a próxima linhagem que nós iremos ver agora, elas são de origem de células osteogênicas ou osteoprogenitoras. Então, essas células, na verdade, são células reservas, são células tronco reservas, que são recrutadas de acordo com a necessidade óssea. Que necessidade óssea é essa? Crescimento ósseo, numa fratura óssea ou numa manutenção óssea propriamente dita. A nossa próxima célula são os osteoblastos. Eu quero chamar agora o professor Ralph para falar um pouco dessas células para nós. Fala aí, mestre da histologia. Galerinha, de monstro para mestre foi uma evolução, hein?
Galerinha, primeira localização. Vocês vão encontrar os osteoblastos sempre associados à periferia do tecido ósseo. Na trabécula é muito fácil de achar, são as fileirinhas de células que estão revestindo, parece mesmo tecido epitelial, revestindo as trabéculas. Uma característica desses osteoblastos é que eles não têm uma forma muito definida, ela pode variar de uma forma um pouco mais alongada para uma forma um pouco mais achatada, referindo-se a isso, ao estado metabólico, um pouco mais ativado ou um pouco menos ativado. Outra coisa interessante dos osteoblastos é, olhando a esquematização de uma microscopia eletrônica, a grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, uma vez que eles estão associados à síntese de proteína. Que proteína? Especialmente a parte orgânica, como os colágenos e os componentes da matriz extracelular orgânica. O legal é que essa parte inicial da síntese da matriz orgânica, em conjunto, é chamada de osteoide. Aí, depois que o osteoide está estabelecido, é que vai ocorrer a mineralização. E a mineralização também é promovida por esse tipo de célula, pelos osteoblastos. Os osteoblastos são capazes de produzir enzimas que catalisam a reação entre o cálcio e o fosfato, estabilizando eles em cristais de fosfato de cálcio. Massa? Hidroxiapatita. Excelente esclarecimento. Hidroxiapatita. Quer completar, professor Stênio? Não, que isso, foi brilhante. O mestre brilhou. Ótimo. Um outro ponto importante, né, professor Ralph, é que essas células, elas se comunicam entre si, né? Com pequenos prolongamentos, não é isso? Isso é legal porque depois que houver a mineralização da matriz, essas pontes citoplasmáticas precisam continuar existindo para que haja uma transferência de nutrientes entre as células. Por quê? Porque essa matriz ela não permite água. E se não tem água, não tem difusão pela matriz, precisando essas células se comunicarem sempre uma com as outras. Perfeito. A nossa próxima célula são os osteócitos. Então, veja, a linhagem é a seguinte: células osteogenitoras dão origem a osteoblasto, que, devido à sua intensa atividade de produzir matriz e mineralizar a matriz orgânica, ele vai se transformar em osteócito. Para explicar a citologia do osteócito, eu chamo agora o professor Stênio para nos abrilhantar com seu discurso histológico. Bom, os osteócitos eles vão ficar dentro da matriz. Então, eles vão sintetizar, como eu havia dito, né, eles vão ter uma quantidade menor de organelas que são usados apenas para produzir substâncias para manter essa matriz óssea. Eles ficam dentro do que a gente chama de lacunas, e essas lacunas, né, elas vão estar abrigando esses osteócitos, e nessas lacunas aí vão estar chegando nutrientes para eles através do que a gente chama de canalículos. Canalículos esses, então, que vão facilitar a comunicação de um osteócito com outro osteócito. Então, aí nessa imagem que o professor está passando aí, o mouse, a gente pode ver os diversos canalículos que estão aí, né, fazendo com que um osteócito, dentro de uma lacuna, esteja em comunicação com outro osteócito de uma outra lacuna. E esse osteócito, então, tem que ter o quê? Muitos prolongamentos, né? Por isso essa grande quantidade de prolongamentos aí, e não há necessidade de grande quantidade de organelas como nos osteoblastos. Perfeita explanação, professor Stênio. Você brilhou. A nossa próxima célula, ou nosso próximo tipo celular, são os osteoclastos. Professor Ralph, fala mais sobre essas células magníficas do tecido ósseo. Cara, essas células são diferentonas mesmo, cara. Elas se originam lá dos monócitos, que por sua vez se originam da célula-tronco hematopoética. E aí, nesse processo de diferenciação dos monócitos, há
diferentes explicações, eu vou mostrar uma que eu gosto mais, que trata-se da fusão de diferentes, de um grupo de monócitos e tornando, então, essa célula uma célula gigante, multinucleada. Essa é a característica fundamental dos osteoclastos. São células muito grandes e multinucleadas, e os núcleos são bem distintos uns do outro. Você consegue, claramente na imagem, contar quantos núcleos estão ali presentes. É uma célula com grande ramificação, porque ela interage com a superfície da matriz óssea. A função dela é de reabsorver. Então, ao contrário do osteoblasto, que produz uma enzima que permite a associação do fosfato de cálcio, os osteoclastos produzem uma enzima que quebra essa associação entre o fosfato e o cálcio, liberando então os íons, e as formas iônicas ficam disponíveis para cair na corrente sanguínea. Então a função é quebrar matriz. Perfeito, professor. Complementar uma coisa numa fala. Complemente. Ele falou, complementar não, na verdade, reafirmando, né? Professor Reafirme. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Posso? Pode. Ele disse que o osteoclasto, ele reabsorve. E é verdade, porque quem vai absorver o cálcio é o intestino. Né? Então, a primeira passagem, né? Isso. Reafirmar isso, que é uma reabsorção, né? Que já aconteceu a absorção. Só isso. Excelente. O português, às vezes, precisa ser valorizado, né? Também acho. Não só a histologia, o português também eu acho que tem que ser valorizado. Posso continuar? Pode. Vamos lá então, meus queridos. Bom, nesse nosso próximo slide, eu tenho um vídeo que eu acho esse vídeo muito legal, que ele mostra a relação entre osteoblasto e osteoclasto. Eu espero que ele rode. Vamos ver se ele vai rodar? Vamos. Ele está rodando, isso é bom. Então, nesse vídeo, o que eles mostram é o seguinte, é o osteoclasto e o osteoblasto nas suas atividades básicas dentro desse órgão. O que a gente observa é que o tecido ósseo ele é altamente vascularizado. Professor, tira o áudio do vídeo, que senão a gente não ouve vocês dois, não. Melhorou? Melhorou. 100%. E aqui a gente observa, então, os osteoclastos. Olha aqui, professor Ralph, professor Stênio. Os osteoclastos, ele literalmente tirando a matriz extracelular do caminho, liberando os componentes básicos. Inorgânica, né, mestre? Isso, liberando os componentes básicos, como principalmente o cálcio. E à medida que eles vão fazendo essa digestão dessa matriz óssea, a parte inorgânica, né, vai entrando em cena agora um outro grupo de células. E esse outro grupo de células são os osteoblastos, eles entram na função de produzir a parte orgânica e mineralizar para formar a matriz madura, a matriz óssea madura. Então, essa primeira parte chamada de osteoide, que é só a parte orgânica, e logo em seguida, essa célula, esse osteoide que é rico em colágeno, né? Logo em seguida, essa célula que produziu essa parte orgânica, que começa a mineralizá-la, ela vai sendo literalmente, vejam, ela vai sendo literalmente imersa pela matriz que ela sintetiza. Então, nessa animação, a gente vê essa mudança de estágio de osteoblasto para osteócito. E no final, a gente vê os canalículos ósseos comunicando cada osteócito. Essa imagem, esse vídeo, eu acho legal porque ele mostra tridimensionalmente e de maneira bem didática como é essa relação entre osteócito, osteoblastos e osteoclastos. Querem completar? Achei legal. Sim. Parecia uma briga de slime. Uma coisa interessante que, como é uma animação, algumas coisas às vezes são superestimadas. Né? Por exemplo, o osteoclasto ele não fica varrendo, né, a matriz. Ele para no lugar
digere, depois ele vai para outra, digere. Mas eu acho que a ideia do vídeo era mostrar a questão citofisiológica das células. É legal que eles usam as glicoproteínas adesivas para se estabelecerem em pontos específicos, que o pessoal chama de lacuna de Hall-Ship. Perfeito. Lacunas de Hall-Ship, perfeito. Quer completar, professor Stênio? Não, eu ia só falar que é interessante também, apesar de você ter falado que eles não ficam se movimentando muito, mas são células também que não ficam totalmente estáticas, né? Claro, então, o vídeo dá essa impressão também de fazer com que as células fiquem se movimentando. O osso não é uma coisa estática, né? Igual você falou no início, ele é vivo, né? E fica se movimentando. Bacana. Perfeito. E aqui, nesse slide, a gente vê alguns exemplos da relação entre deposição e reabsorção da matriz óssea, para mostrar como é que o osso ele responde os vários desafios que o corpo passa. Por exemplo, nós temos... Fala aí, professor, dá um exemplo desse aí para nós. Fala sobre esse exemplo. Qual? Está aí. Não, qual professor? Professor Paulo. Vai lá. Não, eu gostaria de passar a bola para o professor Stênio. Vai, professor Stênio. Então vai, professor Stênio. O professor Ed gosta muito desse exemplo aí de... Toda prova tem. Toda prova tem. Colocar o quê? Colocar aparelho dentário, né? Ortodôntico. Né? E o aparelho fica o quê? Fica puxando o dente aí. Né? Na verdade, o que acontece? Essa pressão que está sendo feita pelo aparelho faz com que todas essas células que foram desse vídeo, foi explicado agora, se movimentem. Né? Com os osteoclastos fazendo toda a reabsorção, os osteoblastos fazendo toda a modelagem, né? E interiorização da matriz, fazendo com que o osteócito fique interiorizado. Então, isso, o aparelho ortodôntico faz com que essas células aí se movimentem para ajustar todo o dente dentro do alvéolo ósseo, do alvéolo da mandíbula e maxila. É isso, professor? Perfeito, boa explicação, perfeita. Excelente. Lembrar que isso leva meses, né, gente? Isso não é questão de dias, né? Sim. Então é uma remodelação lenta, mas que a gente vê como é que o osso responde a uma força, né? A uma força mecânica. Perfeito. Professor, só destacando que hoje a odontologia está sendo avançada, né? E alguns aparelhos hoje não são mais como os antigos, né? De metais. Né? Então, a gente tem outros tipos de aparelho hoje que fazem o mesmo tem a mesma função, mas com estrutura e funcionalidade de cada estrutura diferentes. Nossa, e, inclusive, com ações mais rápidas. Chique. Perfeito. Nesse próximo esquema, a gente tem a fratura óssea, e a fratura óssea, o osso pode ser consolidado graças a essa relação deposição e reabsorção da matriz celular. E a vascularização também. Oi? E a vascularização também. Perfeito, perfeito. O crescimento ósseo, né, professor Ralf? Quer falar um pouco? A gente vai falar do crescimento tanto no alongamento do osso quanto na espessura do osso, né? Ele tanto cresce se alongando quanto aumentando o seu calibre, a sua espessura. E aí, perfeito, nesse movimento de crescimento, também é um grande exemplo entre deposição e reabsorção. Perfeito. Essa imagem aqui é uma imagem em que a gente vê um osso saudável e um osso osteoporótico. Aqui a gente vê novamente como é que essa relação, quando ela é perdida, nós podemos gerar o que conhece como osteoporose. Então, a osteoporose é quando você tem uma grande reabsorção e uma deposição baixa. Não é isso, professor Ralf? Perfeito. E aí, depois a gente ainda vai comentar, há relações, né, com hormônios,
e com status de nutrição do indivíduo, para que ele tenha um osso saudável. Perfeito. Então, na foto do osso saudável, a gente vê trabéculas espessas, firmes, trabéculas bem resistentes, ao passo que no osso osteoporótico as tabelas são delicadas, fininhas e com baixa resistência. Então, grande reabsorção, baixa deposição. E aqui você tem um equilíbrio, né, entre deposição e reabsorção óssea. Então, são alguns exemplos de vários exemplos que a gente tem na literatura científica mostrando a importância dessa dinâmica de deposição e reabsorção da matriz extracelular, osteoclasto e osteoblasto. Essa imagem caiu na minha prova, não é isso, professor Ralf? Várias vezes. N vezes.